eu pergunto aos colegas se ou melhor, se aprovam a ata da última sessão. Aprovado. E indago aos colegas se há preferência no caso do desembargador Bonfim, já pediu, porque ele tem uma reunião e a gente vai fazer, então, desembargador, tentando seguir o pedido de preferência dos advogados, que me parece coincide um pouco com a sua. Na verdade, o primeiro processo da pauta, com pedido de sustentação oral, é um processo da minha relatoria, mas eu gostaria de saber primeiro se a advogada se faz presente. Eu acho que a doutora Daniele, não é isso? Doutora Daniela, a senhora está na sala? Bom dia, Excelência. Eu vou substituir ela, doutora Lorena. Como é, doutora? Ela vai substituir. A senhora está substituindo, é isso? Isso, exatamente. Tem procuração nos autos, doutora? Sim. Doutora, eu vou pedir um pouco sua compreensão. Eu sei que a senhora foi a primeira a pedir essa preferência, porque o doutor Bonfim tem esse processo é da minha relatoria, ele tem uns compromissos, e aí eu queria dar andamento, se a senhora não se... Tudo bem. E passar por 10º da pauta, que é da relatoria do desembargador Bonfim, e que tem também um pedido de sustentação. De Vossa Senhoria também. É o processo de número 0800 89 69 20 22, que tem como partes Raimundo Moraes e o Banco Pan. Ele é, como disse, o 10º da nossa pauta. Desembargador Bonfim, o senhor tem a palavra. Senhora presidente, eu estou acolhendo aqui a apelação do banco, não saber se até se ela tem interesse em fazer essa sustentação, entendeu? E se eu estou diminuindo, conforme o nosso entendimento da Câmara, o percentual ao patamar de 2% do valor da litigância de má-fé. Doutora, a senhora tem interesse em fazer ainda a sustentação? Não, Excelência, obrigada. Bem, esse processo, o desembargador Paulo não vota. Desembargadora Ariane, a senhora acompanha? É a mesma coisa de litigância de má-fé, a senhora já sabe. Proclamo resultado por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos do voto do relator. Desprovimento parcial, né, desembargador? Parcial, parcial. Melhor dizendo, parcial provimento para redução do quanto? Então, somente, para 2%. Então, esse já foi. O próximo processo da sua relatoria, e que também atende aos interesses do advogado, é o 5º da pauta, 080 1492 14 2023, que tem como partes Luiz de Souza Silva e Banco Pan. Ele é o 5º da pauta, doutora Oriana, para a senhora acompanhar. Acompanho. Não, mas desembargador Bonfim... Não, não estou. É a mesma coisa, presidente. Não? O senhor se manifesta também questão de multa, tá? Tá certo. Então, proclamo o resultado por unanimidade, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso nos termos do voto do relator. O próximo processo dessa pauta, parcial provimento, é a mesma coisa, é litigância de má-fé, só para redução. É a mesma coisa. E o 5º... O quinto nós julgamos. Oi? O quinto nós julgamos agora. O 5º é o de número 080 1492. Não. Nós acabamos de julgar ele, presidente. É esse para mim? Ah, tá certo. Desculpa, eu estou vendo o terceiro do processo e é o 5º da pauta. Tá certo, desculpa. Então, vamos ao 11º, seguindo a ordem aqui de preferência. Esse é o do Uber. É o processo 085 8230 14 2021, que tem como recorrentes a Uber do Brasil Tecnologia contra Carlos Gilcemar Alves. Tem pedido de sustentação. O advogado se faz presente? Desembargador Bonfim, o senhor tem a palavra. Tem pedido de sustentação. O senhor está sem som.
Senhora presidente, senhora desembargadora Oriana Gomes, senhor desembargador Paulo Velto, seja bem-vindo à nossa Câmara. Doutor Fileno, um abraço, querido. Trata-se de apelações civis interpostas pela Uber do Brasil Tecnologia Limitada, primeiro apelante, e por Carlos Gilcemar Alves, segundo apelante, quanto à sentença prolatada pelo juiz da Corte, que, julgando procedentes dos pedidos contido na inicial, reconheceu como indevida a cobrança de três tarifas no valor de R$ 38,75, referente ao serviço de transporte não efetivado, em repetição, ao tempo em que determinou a repetição em dobro do INDEP e correlado ao pagamento de indenização arbitrada a título de danos morais no monto de R$ 3.000. Em suas razões recursais, o primeiro apelante sustenta que a ausência de lastro probatório mínimo e a inexistência de falha na prestação de serviço, atribuindo eventual responsabilidade da operadora de cartão de débito ou banco, de modo que a sentença deve ser reformada, a fim de que os pedidos deduzidos da inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pede a redução da importância indenizatória correspondente aos danos morais. Por sua vez, o segundo apelante, em razões de recurso adesivo, alega ser insuficiente a fixação do dano moral no montante em que, abstrato, sobretudo quando considerado o fato de que o magistrado de primeiro grau não reconheceu a cobrança indevida, de forma reiterada, por isso, requer a majoração da cifra indenizatória. Ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões, a via das quais pugnam pelo conhecimento e desprovimento do apelo apresentado pela parte contrária. Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, na forma do artigo 178 do Código de Processo Civil. É relatório, senhora presidente. Peço ao senhor advogado da parte que se manifeste, primeiro declinando o nome e nome completo e OAB. Milena Carolina Pereira Figueiredo Soares, OAB 16389. A senhora tem a palavra, doutora. Bom, boa tarde, ilustríssimo desembargador, presidente, desembargador relator e demais desembargadores e autoridades. Senhores colegas advogados, serventuários da Justiça, boa tarde. Eu estou ocupando a tribuna pelo apelado Carlos Gilcemar Alves. Desde já, eu peço que quando faltarem 2 minutos para o fim do meu tempo, Vossa Excelência possa me sinalizar, por favor. Já foi lido o relatório, então eu vou passar aos pontos a tratar. O primeiro ponto a tratar é sobre a justificativa da apelante de ausência de mínimo de lastro probatório. A apelante diz que não localizou as cobranças de modo que ficou impossibilitada de exercer o contraditório e a ampla defesa. Contudo, tem um documento número 33589228 nos autos que foi juntado com a inicial, se refere à reclamação feita na Senacom, que é o site do consumidor, Secretaria Nacional de Consumidor. Faz prova de que a própria apelante afirma ter verificado o caso do apelado e que somente tinha sido cobrado um único valor, e que o valor inicialmente era de R$ 38,75 e foi ajustado para R$ 28,92. Inclusive, disponibilizou um anexo com as seguintes informações: que o custo fixo era de 75 centavos da viagem, preço base de R$ 1,93, a distância 14,64 mi por 1,52 mi, que em reais dava R$ 22,21, o tempo gasto 46 minutos e 22 segundos por 30 minutos, dando um total em reais de R$ 13,86, que somando todos esses valores dava o total de corrida de R$ 38,75. Então, vejam, excelências, que já existe uma contradição na defesa da apelação principal, na medida em que, no processo judicial, a apelante afirma não ter localizado a viagem, mencionando supostamente que a referida viagem não foi solicitada nas contas que eles próprios apresentaram do apelado, mas em resposta ao site do consumidor, a mesma empresa afirmou que localizou a viagem e que somente tinha sido cobrado o valor de R$ 38,75, que teria sido ajustado, inclusive, para R$ 28,92.
Então, a sentença bem decidiu que cabia, sim, à empresa demonstrar a regularidade da cobrança. O apelado, ele conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, porém, a apelante principal não comprovou fato extintivo, impeditivo e modificativo do direito. Então, a Uber não provou que o direito inexistiu ou então que os danos decorreram da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Restringiu-se apenas a printar telas cortadas na peça de contestação, sem juntar o documento completo referente ao usuário do serviço, já que a fornecedora detém, somente o fornecedor de serviço detém tais documentos. Então, o segundo ponto que eu quero tratar nessa oportunidade é sobre o argumento de que o terceiro pode ter encontrado o cartão e cadastrado na plataforma mediante a apresentação de dados reais. Totalmente infundada essa alegação da empresa Uber. Cabe ressaltar a Vossas Excelências, por excesso de cautela, que o senhor Carlos Gilcemar Alves reconhece a utilização do serviço para pagamento de uma única corrida. Então, ele não contesta a corrida de fato aconteceu. O que ele contesta é a cobrança quadruplicada. Então, deixou-se bem claro na petição inicial que é devido apenas o valor de R$ 38,75, uma vez que se utilizou do aplicativo de transporte no dia 2/10. Porém, o que ele reclama como indevido não é o total que foi cobrado de R$ 155, mas o valor de R$ 116,25 a mais que foi debitado do seu salário do mês. Em relação à apelação adesiva, no que tange ao quanto indenizatório, a Uber ela é contumaz com a prática de efetuar descontos indevidos e deixar consumidores a verem navios. O consumidor ficou sem parte do salário mensal de zelador, ele é zelador, que já é bem baixo, por negligência da empresa, além de estar até a presente data sem o referido reembolso, mesmo administrativamente não se conseguiu resolver o problema, a empresa não buscou solucionar o caso, sequer proporcionou a devolução depois de proposta demanda judicial. Então, a fixação em R$ 3.000 de dano moral revela-se irrisória e de fácil absorção pela apelada. Juntou-se, inclusive, na apelação adesiva, jurisprudências recentes de alguns tribunais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, em que as decisões são no sentido de majoração de valores de indenização, no caso, em casos similares, para até R$ 5.000. O mesmo caso do ora apelante na apelação adesiva. Então, ante o exposto, no que tange a apelação principal, pense como Desembargador Bonfim, seu microfone está ligado. eu Desculpa, já estou presidente. concluindo, Excelências. Continue, doutora. Pronto. Tem-se como indevidas, então, ante o exposto, tem-se como indevidas as assertivas trazidas pela apelante e, estando devidamente provada a responsabilidade, requer que seja negado o provimento ao recurso, mantendo-se a decisão que condenou a empresa Uber, concomitante, acolhendo a apelação adesiva para alterar a decisão no que tange ao quanto, a fim de majorar o dano moral nos valores requeridos na inicial, considerando também os valores arbitrados nos mais variados tribunais do país, a fim de se cumprir a teoria do desestímulo e o restabelecimento do equilíbrio social. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Como voto, desembargador Bonfim? Só tem ela, né, presidente? A outra não. Outra parte não pediu. Ah, tá certo. Presente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, conheço das presentes apelações cíveis e passo a análise das questões nelas suscitadas. O cerne da controvérsia consiste em saber se pode ser considerada regular a cobrança dos valores questionados na exordial pela sociedade empresária requerida. Analisando as circunstâncias do caso concreto sob a perspectiva do direito do consumidor, uma vez que a segunda apelante se enquadra dentro dessa categoria especial à luz do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que deve ser o diploma regente da relação processual. Além disso, busca-se a saber se estão corretas as considerações da magistrada de primeiro grau em relação aos danos materiais e morais da primeira apelante, quanto o montante indenizatório arbitrado no segundo apelante.
Nesse sentido, bem analisados os argumentos dispostos nas duas peças recursáveis, concluo que nenhuma das suas proteções merece escolhida. Explico. Como se sabe, por se tratar de relação consumerista, a distribuição do ônus probatório deve ser realizada sob a perspectiva da dinâmica do artigo 6º, inciso 8º, do CDC, de forma que, demonstrados os descontos efetivados na conta bancária da aposentado, o dever de comprovar a existência da relação contratual originária passará a ser prestadora de serviço, a quem caberá utilizar todos os meios processuais autorizados pela legislação para esse fim, ocasião em que deverá demonstrar a satisfação de seu dever de clareza e informação, elementos que constituem os direitos básicos do consumidor. Fixadas essas premissas, verifico que, em caso, enquanto o segundo apelante consumidor se desincumbiu do seu ônus probatório mínimo, anexando-se aos autos extratos demonstrativos das cobranças questionadas na inicial, com residente nos itens 33589229 e 33589230, o primeiro apelante empresa de aplicativo de transporte deixou de juntar qualquer documento ou outro elemento de prova, limitando-se a afirmar que não foi possível localizar a viagem realizada no dia mencionado nem com o valor mencionado. Desta arte, corretas as conclusões pertinentes à irregularidade das cobranças, notadamente pela sua repetição com os valores idênticos de R$ 38,75, R$ 38,75, no mesmo dia e horário, que não é crível se tenha sido solicitado o contrato ou contratado pelo consumidor, denotando-se a falha do aplicativo da primeira apelante. Passando-se a análise das indenizações, conforme leciona Nelson e Cristiano Chaves Freitas, caracteriza-se o dano moral quando ocorre uma lesão de interesse existencial, concretamente merecedor da tutela pela ordem jurídica, violando-se um bem jurídico pertinente à personalidade do indivíduo. Sob aspecto da jurisprudência pátria, a efetivação das cobranças do cartão de débito, crédito, do consumidor em razão do serviço por ele não contratado ultrapassa os limites de mero aborrecimento. Normalmente, quando tais deduções são caracterizadas de forma reiterada sem solução pela via administrativa, como se refere o caso sobre análise. E aqui cito alguma jurisprudência nesse sentido, que eu pedi venha para não ler. Além disso, para o Superior Tribunal de Justiça, o seu arbitramento deve observar os critérios bifásicos. Primeiro, a busca de estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado e como fundamento em um grupo de precedentes jurisprudenciais que aprecia o caso semelhante, para, em um segundo momento, se considerar as circunstâncias do caso para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo magistrado. Analisando as peculiaridades fáticas da situação e do valor fixado pelo juízo de primeiro grau, verifica que foi proporcional e razoável, atendendo à função indenizatória e punitiva própria do ato ilegal perpetrado. Assim, se, por um lado, a importância fixada não pode ser reduzida, também não poderá, por outro, ser ampliada, levando a vítima a se locupletar sem razão para tanto. De mais a mais, correta fixação repetida em dobro do débito. Portanto, demonstrar a má-fé da conduta do aplicativo de transporte Uber, que efetivou a cobrança sabidamente indevida da conta do consumidor, atraindo para si a incidência do parágrafo único do artigo 42 do CDC, conforme entende este Tribunal de Justiça. Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e em seus respectivos métodos, nego-lhes provimento mantendo integralmente a sentença recorrida. É como voto, senhora presidente. Obrigada, doutor Bonfim. Como vota a embargadora Oriana? Eu acompanho o relator integralmente. Eu acredito com uns 3.000. Eu gostaria de dar 5, mas dessa vez eu acompanho o doutor. Eu gostaria de dar menos, mas eu vou acompanhar Vem mais. o relator. Proclamo o resultado por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Desprovimento do apelo, hein?
É porque o outro está pedindo, é desprovimento dos apelos, porque o Dos outro está pedindo apelos. dos É. apelos. Tá. Desembargador Bonfim, a doutora ainda tem, mas eu vou lhe dar preferência. Doutora Lorena, só um minutinho, pedir um pouco mais de paciência para lhe dar a preferência, e aí nós vamos passar para a pauta que tem pedido de sustentação, que é, eu vou anunciar o processo, ele vai ser preciso, esse primeiro processo, vai ser preciso quórum estendido, porque isso aqui, e já para justificar, na última sessão nós discutimos essa matéria, que é referente à exigência do juiz de primeiro grau de que a parte se faça presente para ratificar que não a procuração, mas uma necessidade de se fazer presente a juízo para dizer se de fato passou aquela procuração, né? E a gente entendeu, eu e a desembargadora Oriana, que não seria o caso. A procuração a gente reconhece como sendo havendo a possibilidade de se exigir uma procuração atualizada, em face até decisões nesse sentido reiterado do STJ. Mas em caso de a exigência de se fazer presente na unidade judicial, não encontramos, no nosso entender, amparo em lei. Esse processo, só para lhe justificar, apesar de a gente ter discutido semana passada, foram destacados anteriormente, por isso que eles estão aqui. Então, como eu já sei sua posição, que o senhor disse que vai manter, e nós duas, eu vou mandar para o quórum estendido. Tá Tá bom, certo? certo, presidente, certo. Não, Senhora presidente, senhora Ou presidente, não? e tanto esse, o 13º e 14º também, vou mandar para o quórum estendido. Exatamente. O 13º e 14º, desembargadora Oriana, é correção parcial, que a gente entende que não houve erro em procedendo. E aí, esses vão para o quórum estendido, mas tem de proclamar o resultado, então, eu vou primeiro, apelação número 080-385124-2023, apelante Delma Rodrigues de Lima, apelado Banco Pan, resultado por maioria, ou melhor, é pela maioria, mas vai para o voto quórum estendido, tá certo. Mas você já bota o voto de desembargadora Oriana em mim no sentido contrário, de voto divergente. E o 13º, que eu passo a pregoar, só um minuto. Anne vai marcar. É o 13º e 14º. É isso? Exato, presidente. Parcial 080-5408-46-2024, corrigente Conceição de Maria Mendes, corrigido juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Viana. É a mesma situação de divergência, não o mesmo conteúdo, mas eu e desembargadora Oriana pensamos de forma diferente. E o 14º é a correção parcial 080-45-1555-2024, corrigente Maria Raimunda Soeiro, corrigido juiz de direito da Comarca de Penalva. Bem, vamos então voltar ao leito natural desta pauta, dando 6 e o 9 do desembargador Bonfim. Mas tem outros que ele vai ter de votar. Mas aí a gente vai seguir aqui, por exemplo, esse próximo. Não, esse segundo é desembargador Paulo Welter que vota. O terceiro da mesma forma. Não, mas tem uns da minha relatoria que ele vai ter de votar. 4. Doutora, Isso. sexto. Exatamente. Pois é, posso anunciar, mas é porque o desembargador Bonfim, desembargador Bonfim, o presidente está pedindo. Esse que é o problema. É o sexto. Não, é a apelação civil. Meu eterno presidente tem sempre prioridade. Pode dar, por favor, viu? Daí eu vou começar a pauta regular. Pois é, Pode ser. Pode ser, sem problema. É o sexto O dele. sexto, vai lá, vamos lá. Apelação civil 080 70 40 06 2022, apelante Maria Joana Mendes de Aquino, apelado Banco Bradesco Financiamentos S.A.
relatoria do desembargador Sebastião Bonfim. Esse processo, desembargador, se o senhor desejar fazer um relatório rápido, né? É uma matéria já batida, né? Já. Empréstimo consignado, analfabeto, nulidade não tem sustentação. Nulidade do contrato, mas que o ônus do banco não foi cumprido. O contrato sem documento da testemunha, não é isso, desembargador? Desembargador Bonfim? Tem interesse na sustentação, presidente, porque eu estou Os pedidos de sustentações já acabaram, de Vossa Excelência. Presidente, é o seguinte, eu estou aqui com a equipe de colegas e vou ter que me retirar, viu? Tá o meu... Para a gente resolver Então, a mais gente um compromisso, não viu? tem julgar somente esse. Eu só estou divergindo do dano moral, que o senhor não colocou. Não, eu vou. Não, Doutora tá. Sônia, nós já Espera lá, só um minutinho. Sônia, pelo amor de Eu vou julgando aí, presidente. Vaz, e o doutor Bogério? Vossa Excelência é relator, eu não posso. Só se o senhor pedir suspensão. Ou então, Eu estou pedindo adiamento, eu estou pedindo adiamento do sexto e do nono, presidente. Pronto, está pedindo adiamento. Eu já tinha até apregoado, mas tudo bem, vamos lá. Desembargador Paulo Welter, vamos seguir aqui a ordem natural? E vamos ver aqui o que Vossa Excelência tem como votante. Vossa Excelência até me disse. Então, vamos ao 2, matéria. 2, 3. 2, 3, 4 e 8, né? Eu vou fazer rapidamente apregoar esse processo. É a apelação número 080 189368-2023, a apelação 080 1161-66-2023, 2, 3, 4 também? 4. 8. E a apelação 080 096936-2023, bem como, por último, a apelação 080 021-204-2023. São a mesma matéria e o nosso entendimento, desembargador, nesses casos, a gente tem feito uma análise econômica do direito no sentido, acho que Vossa Excelência recebeu o voto. E a gente já tinha acordado que nesses casos que fica a litigância comprovada e a gente tenta analisar a quantidade de demandas que aquela mesma parte, aquela mesma pessoa ingressou, e aí a gente considera como litigante de má-fé, a gente tem simplesmente reduzido para 2%, mas mantido a litigância. Né? Até que os colegas têm colocado o primeiro grau em 2%. Então, é nesse sentido como vota Vossa Excelência. Presidente Sônia Amaral, desembargadora Oriana, procurador doutor Fileno, querido amigo, todos aqui são amigos queridos, os nossos servidores, dizer da minha alegria, desembargadora Sônia, desembargadora Oriana, de estar aqui compondo esta Câmara de Direito Privado, junto com duas magistradas que são conhecedoras profundas do direito privado, né, juízas que têm um respeito de toda a comunidade jurídica e a minha admiração pessoal, né, pela trajetória de vida, pelo trabalho. Então, estou muito feliz de estar aqui integrando essa Câmara, que é motivo de honra para mim estar aqui acompanhando e podendo desfrutar não só dessa convivência harmoniosa, mas de modo muito particular também contribuir, né, tentar trazer um pouquinho da nossa contribuição para o trabalho, o grandioso trabalho que esta Câmara presta à sociedade sob a liderança de Vossa Excelência, desembargadora Sônia Amaral. Eu quero também dizer, e eu estou muito feliz de ver, eu participei já hoje daquela sessão virtual, né? Aquela sessão em que a gente está lá também reunido virtualmente. E assim, eu acompanhei
Vossas Excelências, tanto Vossa Excelência Presidente quanto o desembargador Oriana, no maciço dos casos. Então, isso evidencia que o nosso trabalho aqui não vai ser um trabalho difícil, né? Porque a gente pensa, analisa e tem uma compreensão do direito muito parecida. Isso é importante, doutor Fileno. Inclusive, onde tem o parecer da Procuradoria também, a gente está ali mais ou menos no mesmo entendimento. Então, aqui e acolá, talvez haja um ponto ou outro de dissonância que é natural no órgão colegiado e face à própria experiência de vida de Vossas Excelências que aqui eu mencionei, isso não vai ser problema nessa convivência harmoniosa, né? Eu costumo dizer que o julgamento colegiado ele exige de nós, magistrados, um elemento a mais, né, de abertura de espírito, de predisposição de ouvir, porque é sempre aquela decisão que ela não vem pronta, né? Ela é construída aqui nessa relação harmoniosa, nessa troca de experiências e num debate franco e sincero. E de minha parte, desembargadora Sônia, desembargadora Oriana, Vossas Excelências terão exatamente isso, né? Essa predisposição, essa vontade de contribuir e sempre com muita sinceridade, lealdade e correção e disposto a ouvir e, inclusive, a evoluir na minha compreensão do direito. Esse que é o ponto importante de um julgamento colegiado. E nesses casos aqui, desembargadora Sônia, agora tratando dos casos mencionados, que tratam todos da questão da má-fé, o que a gente percebe, e eu fico assim bem impressionado de ver, porque Vossa Excelência já detectou isso lá no voto, menciona, né, que nós estamos diante de um fenômeno que eu acreditava, desembargadora Oriana, que nós estaremos perto de vivê-lo aqui no Tribunal de Justiça do Maranhão. Mas, na verdade, nós já estamos dentro dele. Eu acho que hoje nós já estamos no olho do furacão, né? E a que fenômeno eu me refiro? O fenômeno das demandas predatórias, né? Então, eu fiz um rápido levantamento no meu gabinete, não sei se esse também é o percentual de acervo identificado do gabinete de Vossas Excelências, mas no meu gabinete, 80%, doutor Fileno, das demandas que estão lá, dos recursos, cerca de 80%, 79% e um quebradinho. A gente lá tem o programa que joga e faz o levantamento estatístico, são dessas demandas de empréstimo consignado. Então, o que significa dizer? Nós estamos com um problema aí, né? E eu já venho me debruçando com esse problema já desde a época em que presidia lá a Comissão Gestora de Precedentes, que a gente tem que saber dar um tratamento adequado, sob pena de nós estarmos sendo instrumentalizados e tirados do nosso foco para aquelas demandas que são efetivamente prementes, as demandas que brotam de um conflito de interesse espontâneo, e não aquelas demandas que são artificialmente criadas, né? E criadas muitas vezes, com todas as vênias, em laboratórios jurídicos. Então, nós temos que ter uma atenção muito grande para isso. O que eu percebo hoje, desembargadora Sônia, desembargadora Oriana, é que os nossos juízes, lá em primeiro grau, já perceberam isso, eles debatem isso no centro de inteligência, e eles hoje, então, estão utilizando, né, o poder geral de cautela para tentar barrar essas demandas, né, que estão, se o problema aqui no segundo grau, caríssimos, ele chega nessa ordem de 80%, desembargadora Oriana, lá embaixo, a coisa já está... Tem unidades inviabilizadas já, com 10 mil, 15 mil processos. Então, isso é muito sério, né? E o Pontes de Miranda, nosso jurista maior, ele sempre dizia que o juiz ele não pode ser um ingênuo, ele tem que julgar rente aos fatos da vida, óbvio que com direito e a Constituição na mão, né? Nosso modo operativo binário de trabalhar, mas rente aos fatos da vida. E esses são os fatos da vida, né? Essas demandas nós sabemos, todos nós sabemos, né? Alguns colegas não querem saber, mas aqueles que querem sabem que elas são demandas, em sua boa parcela,
artificialmente criadas, né? Então, não são demandas que brotam, como eu disse, espontaneamente, de um conflito espontâneo. Elas são criadas, né? E veja, em que medida que a gente pode afirmar isso, né? A gente percebe que muitas partes não sabem que a ação está sendo ajuizada, não constituem um advogado para aquela demanda específica, constituíram eventualmente no passado para uma ação e eles ficam com as procurações fazendo outras ações. Então, esse é um problema sério que está por todo o Poder Judiciário do Brasil inteiro, mas que aqui no Maranhão nós temos informações fidedignas, há uma atuação muito peculiar. Tanto é que, quando na presidência estava, eu fui lá procurado, né, por instituições que sofriam esse tipo de demanda, e os números são avassaladores. Nós somos campeões no Brasil. Nós somos campeões do Brasil nesse número, em termos quantitativos dessas ações, de ações dessa natureza. E o que mais impressiona, um grupo de meia dúzia de escritórios de advocacia. Ou seja, é como se alguns de fora do Estado, inclusive, ou seja, é como se toda a população, ou boa parte da população, que realiza esse tipo de contrato, resolvesse litigar e procurando os mesmos advogados. Isso já é um indicativo de que tem algo aí que precisa ser analisado com... Do Bonfim Pois não, Eduardo. diz que eles passam com o microfone e convidam. Pois é, e veja, e aí a preocupação, a gente acaba que coloca toda a nossa energia nessas demandas e ficamos sem energia para aquelas demandas que são de fato qualitativas. Por que eu estou dizendo tudo isso, Bárbara Sônia? Porque aqui eu vou procurar, na medida do possível, acompanhar o entendimento que já vem sendo fixado pela Câmara, mas vou propor, na medida do possível também, Sim. eminentes colegas, e sempre quando for possível, na medida do possível, formas de nós podermos julgar essas ações monocraticamente, para que a gente não tenha que trazê-las para cá. Então, aquilo que tiver fora lá do raio de ação, daquelas 4 teses do nosso IRDR, que já foi julgado aqui no tribunal, praticamente o que foi resolvido. eu tenho percebido isso. Mas esse caso aqui, por exemplo, não tem. Eu sempre olhei lá, vi os votos da desembargadora Sônia todos muito bem fundamentados. Ela aqui não conseguiu enquadrar, porque não era o caso de enquadrar mesmo. Mas se a Câmara puder contribuir com o tribunal, isso eu estou aqui fazendo uma solicitação, na medida em que também estou lá na comissão gestora, vamos ver se a gente consegue fixar as teses para a gente começar a julgar monocraticamente. Esse caso aqui... Isso me permite. Claro. Todos. Houve pedido de sustentação oral. Inclusive. É por isso que eles vieram para cá. Então, o advogado vai se manifestar? Se fez presente. Tá, entendi. Porque se fizer, a gente... Mas eu acho importante, já que veio, a gente tratar disso, porque assim, eu lá estou fazendo isso no julgamento virtual já. Veja, essas multas por litigância de má-fé, e aqui que eu peço a atenção das eminentes colegas, o que acontece aqui? Nós sabemos que essas multas, primeiro, elas jamais serão executadas. Não, o banco não vai executar essas multas. Até porque essas pessoas são pessoas, normalmente, que não têm patrimônio passível de uma execução. Então, o banco não vai executar. Então, aqui, a preocupação, é óbvio, está presente de tentar equacionar o valor da multa, mas acaba que isso não vai ter muita relevância, porque essas execuções não acontecerão, né? E o que fica aqui de mensagem, e eu compreendi o voto de Vossa Excelência, desembargadora Sônia, elogio Vossa Excelência por isso, é o que é importante, né? O simbolismo da mensagem que a Câmara deixa. Olha, não venham para cá com demandas insinceras e o tribunal vai rechaçar isso arbitrando lá a litigância de má-fé, né? Porque são, inclusive, os mesmos escritórios. E essa mensagem é muito bom que se diga,
ela vai, em alguma medida, para aqueles que têm a capacidade postulatória, não é para a parte. Esse cidadão aqui muitas vezes não sabem nem que eles estão sendo partes no processo. Esse recado vai para aquele profissional que não tem esse cuidado. Então, veja, o que faz, o que leva o sujeito a ingressar com uma ação de badaloriana dizendo, olha, eu sofri um desconto indevido que nunca contratei com a instituição financeira. Aí vem a instituição financeira e mostra que ele contratou. Você não há dúvida nenhuma, e aí o sujeito está faltando com a verdade. E, portanto, Queria fazer uma Pois colocação não. dentro disso que o senhor está falando. Nós, eu e os assessores, temos notado que tem, a maioria dos advogados não tem inscrição aqui. A gente perguntou para a OAB, oficiou, e eles não têm nem inscrição no Maranhão. São quase todos. E eu aqui quero ter o cuidado, eu não sei, aqui eu estou vendo a doutora Lorena Belchior, advogada do caso, do banco, da instituição financeira. Boa tarde, doutora Lorena. Então, eu aqui quero dizer que não estou sequer falando especificamente de um caso ou de outro, é a visão. Então, veja, o que nós temos, portanto, que fazer, me parece, é o que a desembargadora Sônia está fazendo, e Vossa Excelência também, desembargadora Oriana, que é mandar esse recado claro. Olha, o tribunal, ele identifica aí sim uma litigância de má-fé, e isso, com todas as vênias, é necessário dizer, desembargadora Sônia, é muito feio para a carreira do advogado. Depois que o senhor está falando, me deu vontade de Do botar, advogado. deixar 5% mesmo. Essa multa a gente sabe que é para parte. É para parte. Que não vai ser executada, Depois- seja de 2, 3, 4, 5, isso não vai ser executado. Mas é o simbólico da decisão, a mensagem. Eu fui advogado durante pelo menos uns 15 anos da minha vida e diuturno, da labuta diária. E eu não me recordo de ter tido um cliente meu condenado por litigância de má-fé. Aquele cliente que eu acompanhei desde o começo, dando a orientação, jamais. Porque eu sou da escola de um grande advogado do Maranhão, já falecido, doutor Kleber Moreira, que dizia isso daí, né? Olha, a litigância de má-fé, ela é para o advogado. Porque quem postula, quem tem o ius postulandi, é o advogado. A parte não sabe. A parte, às vezes, até tem a compreensão dela do fato, mas que quem dá o enquadramento jurídico é o advogado, e o advogado deve, inclusive, dizer, ó, você não tem aí uma pretensão digna de tutela. Então, se o profissional ele faz aquilo, ele só pode ser desculpado em uma hipótese, quando ele também foi vítima da mentira. Quando a parte esconde o fato dele. Aí ele pode ser até perdoado. Mas isso aí, nós não podemos crer que seja a regra. Isso é exceção. Então, quando você tem aquele mesmo escritório, todo o tempo condenado por litigância, aquilo ali é feio. É feio para os Desembargador, o senhor me profissionais. permite uma parte? Claro. Eu acho que tem essa função, e eu não tenho dúvida que isso não será objeto de ressarcimento para o banco. Mas e entendo que realmente sempre me propus a isso nessas decisões, a mandar um recado. Mas eu acho que, de alguma forma, tem uma outra consequência que nós já vimos. Essas pessoas, elas são intimadas com o teor da decisão. E nós já vimos em Caxias um advogado que já foi, inclusive, representado junto à OAB, encaminhado ao Ministério Público pelo juiz, eu acho que é Gersino, e vou dizer que é algo público, que chegou nas nossas mãos, em que as partes foram em secretaria para dizer que nunca passaram procuração para ele. Olha aí. Só confirma. Só confirma. É um fenômeno que nós temos que dar um tratamento adequado para eles, né? Então, assim, o que eu estou aqui querendo dizer, ao fim e ao cabo, eu fiz toda essa... Não vou estar voltando nesse assunto, é só para a gente poder ir criando uma compreensão geral do problema. É que eu vou acompanhar Vossa Excelência aqui, mas
preparando aí a possibilidade, desembargadora Sônia, de nós eventualmente fixarmos o entendimento em RDR, porque eu tenho Certo. notado o quê? Que colegas de outras câmaras entendem que não configura litigância e aí dão provimento ao recurso nessa medida, o recurso das partes, como tem colegas que dão provimento ao recurso em parte, ou melhor, dão provimento negam provimento ao recurso, mas assegurando negam provimento ao recurso, entendendo que aquele percentual que o juiz fixou lá é o que ele pode fixar dentro daqueles limites de 2 e 10, de 1 a 10%. Então, veja, a ideia, portanto, aqui, eminentes colegas, é deixar que a gente julgue cada qual de acordo com o seu entendimento monocraticamente depois que a gente fixar uma tese. Porque as decisões estão boas, né? A desembargadora Sônia fundamenta dizendo, olha, aqui tem um problema de litigância, mas ainda assim eu estou considerando que é o caso de reduzir, pronto, e está fundamentada. A adesão eu acompanho como eu estou acompanhando aqui, confortável, não tem dificuldade. Mas eu, assim, analisando o caso, se pudesse decidir isoladamente, talvez eu mantivesse a decisão do colega juiz lá. Porque ele está querendo fazer isso, ele está trabalhando com um sistema de autocontenção dessas demandas, né? E, portanto, está dentro da margem do possível, né? Até porque eu sei, como falei, que essas multas não serão executadas. Então, de repente, a gente está aqui numa discussão que ela pode ser uma discussão parecida com a do sexo dos anjos, né? Vamos reduzir de 10 para 2, de 10 para 3, dar provimento e tal, quando essas multas elas não vão ser executadas. Isso aí não tem. O que vale é o simbólico, e o simbólico está na decisão da desembargadora Sônia. Cheguei aqui, eu também não é defender, mas eu admiro muito a desembargadora Sônia e não posso calar. Ela não, assim, ela não reduzia. A gente, eu e o doutor Bonfim reduzimos, a doutora Sônia se adequou a gente e a gente se adequou, mas eu também penso hoje, como o senhor e ela, que a gente tem que fazer uma contenção. Até eu falei com a desembargadora Sônia, que teria que ver junto à fonte, a causa originária, reunir os bancos, ver no Banco Central como é que faz, como que se impede essas demandas predatórias, e também eu queria dizer, seja muito bem-vindo, nós também ficamos muito felizes ao saber que o senhor vinha para cá, para compor nossa Câmara, para a gente aprender com o senhor. Estou acompanhando. Não, a minha intenção não é essa, é só de trazer mesmo a experiência. Porque o senhor vê, é bonitão, não sei, o senhor é uma pessoa que sabe muito processo civil, e nós sabemos disso. A nossa ideia tem que ser mesmo saber lidar com esse tipo de demanda aí, porque senão nós vamos ter, desembargadora Oriana, um problema seríssimo. Hoje, dos processos que nós julgamos na pauta virtual, para que os aqui possam ter uma compreensão, 90% disso daí. Ou seja, onde é que estão os casos, doutor Filhão, de responsabilidade civil, as ações importantes de danos, muitas vezes a criança, a interesse de menores, as ações de família, elas estão ficando aí, nos escaninhos, né? Porque a gente está julgando para poder vencer o que entra. E o que entra são essas ações. Sério. Podemos proclamar o resultado? Por unanimidade, pelo conhecimento e provimento parcial, simplesmente para reduzir o valor da litigância nos termos do voto da relatora. Desembargador Paulo Welter, nós encerramos aqui porque, doutora Oriana, os outros processos, o desembargador Bonfim, ele saiu e a gente não consegue fazer mais a sessão. Mas eu não podia deixar e aproveitar. Desculpa, tem mais um, mas o desembargador Bonfim não tem de se fazer presente ou já é o desembargador Paulo? Desembargador Paulo. Tem um sétimo. Podemos votar, desembargador? O senhor vai... Tá certo. Mas eu não podia deixar de registrar a minha felicidade de trabalhar mais uma vez com o desembargador Paulo Welter. Eu tive a honra e o prazer de ser sua juíza auxiliar na corregedoria, quando aprendi demais, e tê-lo aqui... A honra foi minha. E tê-lo aqui compondo essa Câmara, eu tenho certeza que nós poderemos, eu menos, desembargadora Oriana e Vossa Excelência, fazer um grande trabalho
no sentido, inclusive, de acabar com essas demandas. Mas eu queria também ainda registrar, se me permite, porque foi citado, que a gente, na Escola da Magistratura, desembargador, vai investir numa parceria com a Universidade Federal do Maranhão e estadual, já com a promessa do governo do estado de custear as bolsas pela Fundação de Amparo à Pesquisa, para que nós investiguemos as nossas dores, que eu chamo de dores. Como estupro de vulnerável, nós temos de saber a raiz disso aí, saber as causas. E nós não temos braços, evidentemente, na Escola da Magistratura, por isso, com a parceria com a escola, ou melhor, com a Universidade Federal e Estadual, que a gente já tem reunião marcada com o vice-reitor de Pesquisa e Extensão, para que busquemos essa parceria no sentido de, a partir do banco de dados que nós já temos, investigar quais são as causas mais recorrentes, eu tenho certeza que empréstimo consignado será, e a gente tem de saber aonde está localizada, quais as razões, como acontece, para a gente trazer para o tribunal subsídios para julgar melhor. É nesse sentido que a gente vai fazer a investigação, e isso já está contratado. E dizer mais uma coisa, da importância da gente refletir mais. Eu me lembro, se o senhor me permite, que a época que eu estava na coordenação do planejamento do desembargador Cleones Carvalho Cunha, me incomodava aquela época, isso vem de uma longa data, essa questão dos empréstimos consignados. E eu percebia, conversando com os colegas, que existia alguma névoa de conhecimento do procedimento, de como aquilo se dá. E aí nós chamamos PROCON, Banco, Defensoria Pública, Ministério Público e INSS. Todo mundo para sentar e cada um teve um prazo para falar. Foi eu e o Olídice que fizemos isso. Lembra? Me lembro. Isso. Isso. E aí, ao final, os colegas, no momento seguinte, fizeram enunciados. Se você for olhar os IRDR de ouro nesse sentido, tem a mão daquela reunião. E a gente pretende fazer de um formato diferente. Eu acho que o juiz não pode aceitar prato feito. O que eu quero dizer com isso? Tem problemas jurídicos que permitem duas avaliações. O direito penal permite várias avaliações, a garantista e a mais progressista, enfim. E a gente pretende fazer esse debate, com dois ao mesmo tempo, e deixar os juízes tirarem as suas conclusões. Sim. Eu acredito que quando conhecem os dois, não pode ser só um lado, não pode ser só este lado ou só aquele. Nós vamos tirar conclusões, como fizemos com a IRDR, nós temos plena capacidade. Mas vamos seguir em frente. Na nossa pauta é o 7º processo, passo a pregoá-lo. É o agravo interno, na apelação cível 081-6994-1423, tendo como agravante o Banco Itaú e agravado Carlos Erlon Araújo Lobo. A relatoria é da desembargadora Oriana, a quem eu passo a palavra. Eu estou com um relatório aqui, eu queria saber Só um se minutinho, o advogado pediu sustentação, ele se fez sustentação? presente? Ele não se fez presente, mas eu confesso, desembargadora, claro que eu vou, mas eu já conheço seu voto, eu vou divergir, razão pela qual eu gostaria de... eu achei que ele não, mas a senhora pode divergir, eu achei que não é caso de agravo, ele não trouxe argumentos novos. A senhora tem? Eu tenho um entendimento. É assim, civil, processual civil, agravo interno, ausência de argumentos novos, decisão mantida. O recorrente não trouxe argumentos novos capazes de firmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada, quem seja desprovimento do agravo interno. Vossa Excelência tem posição diferente? Eu tenho posição diferente, eu vou preferir dar uma lida, porque a questão suscita uma demanda. A senhora pode ler, talvez eu até canso. Adoto o relatório que eu já tinha tido contato, da ilustre relatora originária, e peço vênia para divergir. Segundo a relatora, o agravado teria comprovado, através de cálculo realizado em ferramenta disponibilizada pelo Bacen, aquela calculadora cidadã, que foi aplicada ao seu contrato de financiamento de veículo taxa de juros diversa do pactuado, que no caso seria 1,93% ao mês, e que teria acarretado a nulidade da notificação da mora, essa fixação a cobrança de juros a maior,
ante a inclusão da suposta cobrança abusiva. Foi proferida, então, decisão monocrática pelo provimento do apelo do consumidor para reformar a sentença de base e extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, qual seja a constituição do devedor em mora. Ocorre que, para afastar os efeitos da mora e autorizar o devedor a manter-se na posse de veículo alienado fiduciariamente, afigura-se indispensável o atendimento, e aqui destaco, concomitantemente, das seguintes premissas, segundo a jurisprudência já consolidada do STJ. Quais sejam? Primeiro, ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou facial do débito. Segundo, efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão, em consonância, portanto, com a jurisprudência do STF ou do STJ. E terceiro, depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela em controvérsia, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito, como é o caso. Trata-se de voto da relatoria do ministro César Asfor Rocha, por isso ele tem até um tempo, né? Na espécie, verifico que o agravado, em sede de contestação, suscitou o afastamento da mora em decorrência da suposta existência de cobrança de juros ilegais, diversa da pactuada, pugnando pela declaração de abusividade no período de normalidade de contrato e restituição dos valores cobrados a maior. Entretanto, salvo data máxima venha, ouvidou-se este de demonstrar qual jurisprudência consolidada, um dos requisitos do STJ ou do STF, lhe permite contestar a dívida, não sendo possível entrever, a partir de simples planilha de cálculo elaborada pelo agravado, com auxílio de calculadora do cidadão, disponibilizada pelo Banco Central, que o agravante esteja cobrando juros em percentual diferente do que foi pactuado no contrato. E mais adiante eu vou mostrar, a meu juízo, que os juros estão devidamente contratados. E o mais importante, nesse caso, me parece, este não depositou ou prestou caução idônea do valor referente à parcela em controvérsia. Logo, não tendo cumprido 2 dos requisitos previstos acima pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como afastar a mora viabilizadora da ação de busca e apreensão do veículo pela instituição financeira. No mais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado, e, por sinal, tem até tema repetitivo, segundo a qual, aspas, a previsão no contrato bancário da taxa de juros anual superior ao do 10% da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Súmula 541. E no contrato de financiamento entabulado entre as partes, que consta do ID, que eu não vou citar, a expressa previsão, viu, doutora Oriana, previsão de que a taxa anual é de 25,78%, é superior ao duodécuplo da mensal, 1,93%, razão pela qual não há que se falar em abusividade da cobrança de juros. Por fim, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, aspas, constatando o caráter abusivo de encargo contratual devido no período de normalidade, no caso, juros remuneratórios, haverá descaracterização da mora. E também cito, portanto, essa jurisprudência do ministro Raul Araújo. Entretanto, segundo a alegação do próprio agravado, a aplicação do juros supostamente indevido teria onerado cada parcela em apenas, pasme, R$ 1,30, não podendo caracterizar, aspas, e aqui citando a jurisprudência, caráter abusivo de encargo contratual, fecha aspas, para fim de aplicação do precedente supra. A cobrança, ainda que indevida, de valor tão ínfimo, representando uma verdadeira violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, obstaculariza a instituição financeira de reaver o veículo por inadimplência, em razão da discussão da legalidade de valor que representa cerca de 0,1% da parcela devida ao consumidor, que não foi depositado.
Portanto, não tendo havido a cobrança abusiva de juro, estando caracterizada a mora e uma vez atendidos os demais requisitos previstos no decreto 911 de 69, revela-se correta a sentença de procedência da ação de busca e apreensão, que consolidou a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para desprover o apelo interposto pelo agravado nos termos da fundamentação supra, custos e honorários advocatícios, conforme fixado na sentença de primeiro grau, é como voto. Desembargador Paulo Welter. Ah, tá. Esse caso também com muita atenção. E veja, aqui nós estamos divergindo em 1% dos casos. Então, a Câmara está bem sintonizada, isso é que é o mais importante, né? Eu observei afora tudo isso que Vossa Excelência mencionou, desembargadora Sônia, o fato de que não me parece aí que essa argumentação trazida pelo consumidor, que aqui é o apelado, ela seja sincera. Veja, ele é devedor do contrato desde março de 2022. Ele simplesmente abandonou a obrigação dele de pagamento. Ele vai ser constituído em mora em abril, né? E ele fica todo o período aí, até 2023, sem pagar uma única prestação. Né? E aí ele vem com a tese, né, de que o banco estaria cobrando uma taxa de juros acima daquela que foi contratada. Ele apresenta um cálculo e mostra, ó, a taxa de juros contratada é de 1,93 e o banco está cobrando 1,95, ou seja, 0,02%. A pergunta essa argumentação ela é pautada na boa-fé? Será que ele ficou mais de anos sem poder pagar as prestações do contrato por conta de 0,02%? Não, não foi. Não foi. Aquilo ali foi o argumento que ele tinha ali para apresentar. Olha, tem um problema aqui no contrato, então aqui me parece que prevalece a presunção favor contratos, né? E a preocupação disso. Na verdade, Sônia. o senhor vou me dar uma parte. Claro, Na verdade, claro. eu, inclusive, sou contra esse decreto e eu tenho sentenças na terceira cível, porque eu acho que a Constituição nem abonou, nem recepcionou esse decreto-lei 911 de 69. Mas o Supremo já Mas o reconheceu. Supremo, como já reconheceu, a gente ainda diz que a mora. Primeira coisa que eu acho que o Constituinte falou em ampla defesa, que adjetivar dá uma qualidade à defesa, e essa questão de mora, você tem 3 dias para o sujeito pagar, não sei o quê, se bem que eu me rendo às questões que o senhor levantou, doutora Sônia, e a gente não tinha atentado para a questão do juro, que talvez seja um pouco leviano, que ele não prova. E também é por isso que eu pedi para os meninos, cadê o contrato, cadê o ID? Eu concordo com o seu posicionamento. Então, acho que o agravo é prejudicado, né? Ficou prejudicado. Mas é porque já começou a ser julgado, né? Eu posso adequar a minha... Prover sem divergência. Sem divergência, e se a senhora assim desejar, eu posso até repassar esses elementos do meu voto? Eu gostaria, porque eu adequo aqui a forma. Então, Estamos de acordo, estamos de acordo. Concordo plenamente. Unanimidade pelo provimento do agravo nos termos do voto da relatora, desembargadora Oriana, a senhora adequa, tá certo? Obrigada. Eu acredito que dessa hora, agora acabou mesmo, tá? Tem 2 ainda? Eu não sei tu é assim. Não, mas são, mas eu não tinha. 12º, né? Até o que falta também, né? 12º. Não tem mais? Ótimo. Então, pensei que o 12º fosse também, né? Qual?
Olha, eu quero dizer que é a minha primeira vez que eu sou relatora, toda vez dizia, quando é que eu vou ser relatora? Quando é que eu vou ser relatora? Aí eu vim, não disse que eu vim aprender com a senhora. Desembargador Aí eu já Gelton, fiquei muitíssimo feliz. obrigado. Ele tem um compromisso agora, está atrasado. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Excelência. Obrigado, desembargadora Oriana. Oi. Fileno, uma alegria sempre. Só faltando. É só o 12º? Não tem mais nenhum? Nós é que tivemos sorte do governo para notar a Câmara. O 12º, só prefeito de gravação e comunicação, fica adiado porque o desembargador Bonfim saiu antes. Então, fica Saiu. somente esse não votado. Hein? É o 080 228466 2023. Fica adiado. Gente, obrigada e boa Obrigada. tarde, final de tarde.